Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Seguimos falando esta semana sobre Benjamim, o 12º filho de Jacó, o último filho de Jacó, portanto a composição e a grandeza do propósito de Deus com as 12 tribos de Israel. E o que aprendemos com Benjamim, ou com algumas das histórias de seus descendentes, ou de sua tribo? Primeiro, em seu nascimento, como falamos antes de ontem, no nascimento deles aprendemos a força de superação e a grandeza do que Jacó estabeleceu no nome Benjamim, não é? O filho da destra, da felicidade, não aceitando ter a lembrança dele das dores de parto de Raquel. Ontem, em segundo lugar, falamos sobre a bênção de Benjamim. A bênção de Benjamim, ela nos mostra a força da confiança, não é? O lobo que despedaça, que agarra a sua presa pela manhã e reparte os despojos à tarde. Benjamim é esse símbolo da bênção de Gênesis 49, pela boca de Jacó, daquele que teria sim os seus méritos, as suas grandes virtudes, mas sempre seria aquele que também olharia ao seu redor, se compadeceria e repartiria. E hoje nós vamos falar nesse terceiro dia sobre o juiz de Benjamim. Isso mesmo, o juiz de Benjamim. Depois da morte de Otoniel, o grande juiz de Israel, conquistador do Monte Hebrom, depois dos dias de Moisés e de Josué, não se levantou outro homem como estes, não é? Mas o Senhor levantou juízes na terra. E passaram-se os dias do grande juiz de Israel, Otoniel, que veio a completar, digamos assim, ou complementar a conquista de Josué. O Senhor levanta um segundo juiz pelo clamor do povo. E esse juiz se chamava Eude. Eude, imagine. Eude era um juiz chamado e levantado pelo Senhor. E imagine você, Eude da tribo de Benjamim. Um homem perito, um homem estrategista, um homem que se tornou uma grande coluna, um homem da tribo de Benjamim, estrategista, um homem essencial para aquela obra e para aquele momento, e foi eleito, escolhido por Deus, pensado no meio daquela geração, com uma marca e um grande diferencial. Um homem treinado, um homem, uma pessoa, gente, preparada pelo Senhor. O símbolo da visão de Israel para Eude, juiz em sua geração, é o símbolo da capacitação. Um homem que fazia da sua mão esquerda a sua destra. A Bíblia mostra claramente, Juízes, no capítulo 3, você já vai ver que ele era um homem canhoto, e ele se dispôs em uma missão estratégica, pontual, que foi realmente um grande símbolo de uma mudança de história em um lugar, para que muitos experimentassem aquilo que eles haviam se esquecido por mais de 18 anos. Eles estavam vivendo na mesmice. E quando Deus traz essa palavra como esse ministério de um juiz, de Eude, e mostra uma dimensão de capacitação, ele também traz uma unção e um despertar daquilo que por muito tempo talvez tenha sido uma sede, talvez tenha sido uma fome, e é um avivalista. É isso que faz esse homem e essa marca de Eude, como eu quero explicar com mais detalhes. O significado do nome de Eude, de Benjamim, significa força, união. Está relacionado àquele que agradece, que é o lobo, que Jacó abençoou de Benjamim, não é? Que aprisiona a sua presa com vitória pela manhã, reparte pela tarde.
é o que sabe do seu diferencial de força e de capacitação, mas também é bondoso e generoso, por outro lado, para repartir. Em nome de Jesus, eu declaro esse sopro do Espírito onde você está, para invadir a tua alma, o teu coração com capacitação, para liberar o seu interior e o seu coração, a sua mente, te iluminar. Em um tempo realmente de capacitação precioso, de você fazer, viver, falar, produzir, gerar diante do Senhor aquilo que você não imaginava ser capaz. Ou que talvez você olhava em outros, ou você não imaginava que essa virtude pudesse se estabelecer sobre a sua vida. Mas de fato pode, e ela vai se estabelecer em nome de Jesus. A palavra que envolve esse juiz de Israel, da tribo de Benjamim, é uma guerra que se estabelece contra Moabe novamente, onde o rei moabita, que se chamava Eglon, ele toma Jericó e praticamente com outros auxílios de outros povos, de Amon, amalequitas, tudo, escravizam Israel, que se torna seu servo, né? Nação subserviente, por 18 anos. Imagine. Era uma condição de pagar impostos, de viver em dependência. Nos dias onde o Senhor levanta o lobo, onde o Senhor levanta o Eude, eram dias de subserviência, eram dias de dependência. E muitas pessoas estão vivendo em dependências emocionais, em dependências disso, dependências daquilo, e acabam se tornando reféns. Mas em nome de Jesus, o Senhor atendeu o clamor de Israel, e um tempo tão profundo de oração deles, que eles se mergulharam, porque aquele incômodo realmente estabeleceu esse tempo da resposta de Deus. E é onde o Senhor visita e chama e levanta Eude, diz Juízes 3,15, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. E por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, o rei de Moabe. O Eude, ele estabeleceu uma estratégia. Foi perspicaz, audacioso, ousado, intrépido. E foi com risco mesmo, dentro daquela bolha, a Moabe e a Eglon. Eglon é muito interessante a título de conhecimento para ilustrar, não é? A Bíblia não conta detalhes da vida de Eglon, esse rei moabita, mas os judeus têm por catedrático a história, né, a Midrash, que é um dos grandes escritos recomendados dos judeus, que são complementos de estudos da lei, não é, que trazem outras histórias diante da Torá. Fala que Eglon, esse rei moabita, ele era descendente de Balaque, e faz muito sentido, né? Balaque é aquele de Balaão, que queria subornar Balaão para amaldiçoar Israel. O Eglon é descendente de Balaque. E a tradição conta que o Eglon, olha que coisa interessante, ele seria o pai de Ruth e de Orfa. Meu Deus! Imaginou se essa história toda confere? Faz sentido. E para os judeus, eles a tomam realmente como verdadeira, o que fecha o circuito de uma história realmente, e é temporal, né? Daqueles dias assim por diante. Mas Eglon era um homem extremamente obeso. E a história, então, de Juízes 3 dá conta de que o Eude vem a pretexto de trazer aquele tributo, mas com plano. E ele consegue se aproximar e, de repente, ele, ao sair, volta para trazer uma notícia em secreto para o Eglon, fecha a porta e, com a mão esquerda de seu lado direito, ele toma um punhal de extensão razoável e diz a palavra que ele fere no meio da barriga, né, do tronco de Eglon, aquele punhal se encrava de tal maneira que ele se perde, tamanha foi a força e o golpe de Eude, que aquele punhal se prende até a gordura de Eglon. Ele por ali fica, o Eude consegue
escapar pela janela, foge para as penhas. Ele anuncia a Israel aquela condição de alarde entre os moabitas, que demoraram para descobrir, porque a porta estava fechada. E aí é onde Israel traz esse ataque, conduzidos, guiados, capitaneados por Eude, e o Senhor traz grande livramento sobre o povo. Impressionante que o versículo 29 e 30 de Juízes 3 diz que nesse tempo feriram os moabitas 10.000 homens, todos eles robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, conduzido por Eude, imagine, o benjamita, e a terra ficou em paz 80 anos. Meu Deus! A ação desse homem trouxe uma liberação espiritual, pessoal, de paz de 80 anos. Em nome de Jesus, eu quero declarar adiante dessa mensagem, dessa série, te visite o Espírito Santo de Deus por uma vitória tão estonteante, uma capacitação tão especial vinda do Senhor em nome de Jesus, para te conduzir em triunfo e o Senhor te conduzir realmente a esse tempo de paz e o nome dele ser glorificado. Um comentário que eu li chega a dizer que Eude, ele trazia em seu bojo de constituição e perícia da graça e do favor de Deus, mas em sabedoria, veja, e chegam-se a dizer, de genialidade. Assim eu quero declarar, em nome de Jesus, superação na sua demanda profissional, superação em suas situações pessoais, íntimas, familiares. Eu quero declarar em nome de Jesus um tempo novo no seu ministério adiante da igreja. E o Senhor nos dê graça nessa porção em nome de Jesus. Outras coisas para falar talvez, mas eu encerro por aqui. E que essa história ou esse ensinamento e essas ilustrações possam enriquecer para você também o seu conteúdo. E Deus dê graça em um tempo muito especial, em nome de Jesus. Fica com Deus.